Ei, tu tá procurando um curso de programação que aprender Java comigo só usando exemplos de Naruto desde o absoluto zero até avançado com Spring AI? O link tá aqui embaixo, entra no batismo de Java. Cara, numa entrevista de emprego sempre vão te perguntar o que é um microserviço. E se você for muito burro, você pode responder que microserviço é um serviço pequeno. Mas se você responder isso, saiba que o McDonald's te espera e você vai passar o resto da sua vida fritando hambúrguer atrás de uma chapa porque você foi burro e não quis estudar. Mas vamos mudar isso porque hoje a gente vai aprender sobre microserviços. Está iniciando aqui esse novo módulo mais avançado do Java 10x, então a gente vai ter mais de 10 projetos aqui usando microserviços, arquitetura hexagonal, arquitetura limpa de novo, vários projetos, e eu vou precisar que você venha comigo nesses projetos e cumpra os desafios. E a primeira coisa que a gente vai fazer aqui vai ser um primeiro contato com microserviços. E aí você pode estar pensando, caralho, Fiasco, mas a gente já passou por abacaxi no meu rabo, a gente já passou por arquitetura limpa, que você explicou como se eu fosse um macaco e eu saí de lá um pouco acima de um macaco. A gente já passou por Redis, cachê, autenticação, por tudo isso. Qual é a diferença para arquitetura de microserviços? Por que todo mundo fala de arquitetura de microserviços? É muito melhor do que um monolito? E a pergunta inicial para você que é mais burrinho também. O que caralhos é um monolito e o que caralhos é uma arquitetura de microserviços? Lembra que eu te falei que microserviços não são serviços pequenos? Se eu tô te entrevistando e você me dá essa resposta, já mostra que você não tem noção nenhuma do que é um microserviço. Microserviços não são serviços pequenos, são serviços menores, desacoplados e autossuficientes. Caralho, o cara falou bonito pra caralho, por mais que eu tenha um QI de 83. Falei bonito pra cacete e passaria numa entrevista, assim como passei e você tá desempregado. Mas, vamos lá, cara. Por que serviços menores é diferente de um serviço pequeno? Porque se você fala que microserviço é um serviço pequeno, só mostra que você não entende por que foi criado o microserviço. Por quê? Vamos lá, antes de te falar o que é um microserviço, eu posso te falar o que é um monolito. Cara, basicamente tudo que tu tem na internet, tudo que você já tocou de aplicação que foi criada há muito tempo atrás, foi criada como um grande monolito, que funciona muito bem. Monolitos são a base de tudo que você já viu hoje na sua vida. O Instagram foi construído como um grande monolito, o Facebook, o Google, o Pinterest, o Spotify, todas as grandes empresas, as grandes marcas, os grandes aplicativos, as grandes soluções foram criadas como monolito. O problema do monolito é que conforme você vai aumentando a sua codebase, então vamos dizer assim, se você tem uma aplicação que foi criada em 2007, você vai mantendo novas features, você vai tirando novas features, mudando regras de negócio, adicionando e retirando da sua codebase, vai chegar uma hora que vai se tornar inviável a manutenção daquela codebase. E vai ter muito código morto, o que a gente chama de código morto ou código duplicado também, que são códigos que já não faz mais nada, ele já não tem mais colocação dentro daquela codebase. E isso é um monolito. Um monolito nada mais é do que você ter num único balaio de código todas as operações que a sua operação faz, todas as operações que o seu serviço faz. E aí vem o microserviço. O microserviço, ele quer pegar todo esse bloco, que é um monolito, e dividir isso em pequenos blocos que têm funções únicas. E aí a gente vai falar mais sobre isso durante toda essa aula aqui, durante todo esse módulo, que vai ter mais de 20 aulas, então não se preocupa, porque se você já tá aqui no nível avançado e você não é um macaco que ficou pulando essa merda aqui, e se for também, eu quero que se foda, porque eu não devolvo dinheiro de ninguém, já passou o seu prazo de garantia. Se você não pulou, você já percebeu que eu explico minuciosamente como funciona cada besteira que acontece. Inclusive, eu preciso te explicar para que serve o microserviço antes da gente ver um microserviço. A gente vai fazer um aqui na prática. E em falar em prática, como é que funciona microserviços na vida real? Cara, eu tô aqui dentro da aplicação do Pinterest, do website. Então, o que acontece aqui? Cada usuário vai ter uma conta própria, onde ele vai poder criar um post, vai poder criar uma publicação. E nessa publicação, ela vai estar visível para outros usuários. Você concorda comigo que a gente poderia ter uma única aplicação? O Pinterest foi construído em 2006. A gente poderia ter uma única aplicação que vai lidar com o cadastro dos usuários, que vai lidar com o cadastro das novas postagens, com a contagem de like, com a contagem de comentários, com o envio de notificações e por aí vai. Não teria problema nenhum se isso acontecesse. Só que o que acontece? Se a gente tem todas as features no mesmo lugar, todas as features acopladas e entrelaçadas, o que acontece é, se eu tenho a seção de comentários aqui
E se eu faço um novo comentário, eu já tenho que disparar um e-mail de notificação ou mandar uma notificação para o celular que houve um novo comentário na sua postagem. Porém, se der algum problema na seção de comentários, algum bug na seção de comentários que eu preciso resolver, muito provavelmente eu vou ter que desligar o envio de notificações. E muito provavelmente, se eu alterar alguma regra de negócio na postagem, agora a postagem vai ter que ter 200 caracteres, ou a postagem vai ter que ter um tamanho máximo de 7 megapixels para foto, o que acontece é que muito provavelmente eu também vou ter que alterar alguma coisa em outros serviços que são atrelados a ele. E isso é um monolito. E quando a gente trata de microserviços, a gente trata de forma independente as nossas aplicações. Então, por exemplo, eu posso ter um microserviço que vai gerenciar toda a criação de posts. Eu tenho um microserviço que vai gerenciar a criação de usuários. Eu tenho um microserviço, por exemplo, para comentários. Então, se eu chegar aqui e comentar alguma coisa, tem um microserviço para comentários. E um microserviço que envia notificações. E como é que funciona? E qual é a diferença disso? Bom, se eu tiver algum problema no microserviço de notificações, eu posso desligar aquele serviço, enquanto todos os outros, eles permanecem conectados. Então, antigamente, se a gente estivesse no monolito, o que ia acontecer é o Pinterest. Você ia criar um post, criar um usuário, o Pinterest ia te mandar uma notificação. Então, isso daí era feito de forma em monolito. Então, o que acontece se a gente tratar isso com um microserviço? Bom, a seção de comentários do Pinterest e a seção de notificações do Pinterest, elas são microserviços diferentes. Eles são microserviços interdependentes. Eles dependem de si, mas não dependem de si para existir. E a gente vai falar sobre interdependência, intercomunicabilidade e microserviços mais para frente. Mas o que você precisa saber é que antes a gente tinha o Pinterest, que mandava a mensagem direto, por exemplo, a notificação, tudo no mesma code base. Então era tudo um único projeto gigante. E agora a gente trabalha com microserviços, onde o usuário vai criar um post e aquele post lá vai ter um comentário, por exemplo. E cada novo comentário vai ser enviado para uma fila, e essa fila para uma mensageria, que a gente pode usar, por exemplo, o Rabbit ou o Kafka, que a gente vai falar mais para frente, e daí sim vai ser enviado para o usuário. Porque pensa comigo, pô, qual é a diferença disso para o monolito? Vai só criar um intermediário, né, Fiascão? Sim, porém, pensa comigo, se a gente tem esse post aqui, esse post, ele tem 3 comentários, mas pensa comigo, se ele viralizasse e tivesse 1 milhão de comentários, você ia ter que mandar 1 milhão de e-mails, cada vez que foi mandado um comentário, teve um novo e-mail enviado falando, teve um novo comentário, teve um novo comentário. E isso é custoso demais para a empresa, e isso daí vai gerar também outros problemas para o usuário. Você vai spamar a caixa de saída do usuário, a caixa de entrada do usuário. E o que acontece? Quando a gente tem, por exemplo, um organizador de filas, como o Kafka ou como o Rabbit, que a gente vai explicar mais para frente nele em aulas separadas, o que acontece é o seguinte, a gente vai ter esses comentários acontecendo, então vai ter lá 1 comentário, 2 comentários, 3 comentários. Esses comentários vão ser enviados para uma fila, organizados, e eles podem ser agrupados. Então a gente pode fazer um frame ali de 3 minutos para mandar a notificação, agrupou todos os comentários que chegarem naqueles 3 minutos, depois vão ser enviados para o usuário final em forma de e-mail. Isso poupa muito dinheiro. E a gente só vai fazer isso fazendo um organizador de filas. E aí que entra a mensageria. Você já deve ter ouvido falar, ou você já deve ter aplicado para alguma vaga que pedia para você saber Kafka, que pedia para você saber Rabbit. E a gente vai botar todas essas tecnologias, tudo aqui nesses projetos que a gente vai fazer aqui embaixo. Mas eu preciso que você entenda e visualize eles como um organizador de fila. Então, um organizador de fila, ele pode simplesmente organizar pela ordem que chegou. E outra coisa que ele pode fazer também, agrupar por responsabilidade. Então, vamos botar aqui que esse usuário aqui recebeu 1 milhão de notificações. Então, quando a gente chega aqui e bota nice 1, isso daqui é um comentário que foi enviado para o Kafka. Quando a gente chegar e botar agora nice 2, o usuário recebeu outro comentário na mesma postagem. Só que o primeiro comentário, ele foi enviado para o Kafka e ele entrou lá para organizar a fila. O segundo comentário, ele também entrou lá e vai ser organizado na fila. Só que ele vai ser agrupado, porque o mesmo usuário colocou 2 comentários lá, então a gente precisa lidar com o ID do usuário, o ID do post, o ID do comentário e por aí vai. Então a gente pode agrupar com a nossa mensageria e mandar um único e-mail falando que existe novos comentários no post dele. E o que acontece também por exemplo, em aplicação de banco. Quando você abre um banco, a conta de um banco,
você vai ter um e-mail para abertura da conta, um e-mail para verificação de dados, um e-mail para confirmação de que seus dados foram aprovados ou negados, um e-mail para aceitar o Pix, enfim, você vai ter infinitos e-mails. E se você spamasse o e-mail, mandasse notificação para todos os e-mails ou assim que acontecesse, ia ser muito custoso e você ia encher o saco do usuário, o que não é o que você quer. Então é para isso que existem as mensagerias, para organizar as filas. Obviamente, nem todas as aplicações podem fazer esse agrupamento. Por exemplo, você não pode fazer isso com o iFood. O iFood não pode esperar receber 10 pedidos naquela loja para ir mandar. Ele tem que, a cada pedido recebido da loja, ele tem que organizar e assim direto mandar. Não necessariamente agrupar. Mas o que a gente vai fazer hoje aqui é uma aplicação justamente disso, que a gente vai criar usuários, então bem parecido com o que a gente está fazendo aqui. A gente vai criar usuários, cada usuário criado, a gente vai mandar um e-mail de confirmação da criação da conta dele. A gente vai usar isso tudo usando Spring, Rabbit, a gente vai usar validação, biblioteca de validação, a gente vai usar um monte de coisa, bater um papo sobre isso. Então vão ser microserviços. Antes a gente poderia ter um monolito inteiro, um bloco de código inteiro, ou então um projeto inteiro que vai conter tanto o cadastro dos usuários quanto o envio de e-mails. Só que a gente vai fazer isso de forma assíncrona. E quando a gente trata de microserviços, a gente está falando de assincronismo. Então a gente vai tratar isso de forma assíncrona, onde eu vou receber um novo usuário, mandar isso para uma fila, organizar essa fila e mandar um e-mail para o usuário. É muito o que eu faço lá no Java 10x. Quando você se matricula no Java 10x, você não escolhe uma senha. A senha é gerada automaticamente pelo nosso back-end. Mas o que vai acontecer? É criado um usuário no Java 10x, o Java 10x manda isso para uma fila, para uma mensageria, organiza essa fila e aí sim manda para o usuário uma confirmação com uma senha provisória para você. Então é assim que funciona na maioria das aplicações. E a gente pode tratar como microserviços, vai ser um excelente projeto para a gente iniciar microserviços aqui, belezinha? Então, essa explicação básica de como funciona microserviços, a gente vai falar mais sobre assincronismo, sobre paralelismo também, a gente vai falar sobre intercomunicabilidade, sobre a diferença de Rabbit para Kafka, mas você pode estar se perguntando assim, mas qual é a diferença, assim, Fiascão, dá só uma palha de qual é a diferença de Rabbit para Kafka. Vamos lá, Rabbit, qual é a maior diferença do Kafka? O Rabbit é extremamente simples de se usar. Pensa no Rabbit, como eu falei, como um organizador de filas, até por isso a gente vai usar ele nesse projeto aqui. O Rabbit é facilmente configurável e ele vai organizar a tua fila. Ponto. A gente vai ter uma aula só sobre a diferença disso, de mensageria. Eles fazem a mesma coisa, mas ele tem propostas diferentes. Já o Kafka, ele é mais complexo de se configurar, porém, o Kafka ele tem uma diferença de que depois que foi criada a fila e aquela mensagem foi consumida, ele ainda mantém um log daquela mensagem. Isso é uma diferençazinha que a gente pode usar para alguns casos específicos que a gente vai falar mais para frente também, belezinha? Mas essa é só a primeira aula para a gente não perder, para a gente entender um pouco como funciona. Eu te mostrei como é que funciona na vida real. E agora o que eu preciso é que a gente vem aqui no Spring Initializer e a gente cria um novo projeto. No caso, como são microserviços, a gente vai ter que ter dois serviços. Um para criação de usuários e o outro para o envio de e-mails. Toda vez que for criado um usuário, vai ser enviada uma notificação para a minha mensageria, que vai enviar uma notificação de volta para o cara que vai consumir, que é o serviço de e-mails. Então vão ser dois serviços, um de usuários e um de e-mails. A gente vai criar aqui o serviço de e-mail, a gente vai usar Java 17 e tudo mais. E, de novo, eu não vou ficar perdendo tempo explicando aqui o que é uma dependência, o que é uma biblioteca de validação, como é que se conecta com Postgres, com Docker, porque se você está no nível avançado, chegou até aqui sem saber nada disso, vai para o McDonald's, esquece programação, você é incapaz de aprender. Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai precisar, JPA. A gente vai pegar o Lombok, eu não gosto de usar muito, mas eu gosto de injetar dependência com o Lombok. A gente vai usar o Postgres. A gente também vai usar a biblioteca de validação, então é o Validation. Outra coisa que a gente vai usar vai ser o próprio Rabbit. Opa, é Rabbit com 2B. Rabbit MQ, esse daqui. Deixa eu ver se eu estou explicando. Spring Web, Spring JPA, Lombok, Postgres, Validation, Spring Rabbit MQ e o envio de e-mail. A gente tem uma dependênciazinha que é o Java Mail Sender. E a gente vai falar mais sobre essa dependência, porque essa aqui é realmente a única dependência nova que a gente nunca viu nesse projeto. Essa é do Rabbit, nesse curso. Então a gente vai bater bastante sobre essas dependências aqui. Você pode gerar isso daqui, e também você pode chegar aqui e criar um user, um outro projeto, e gerar também com as mesmas dependências. E nesse caso aqui, só poderia tirar o e-mail aqui mesmo, todo o resto é igual. Mas se você também quiser, você pode também vir aqui e inicializar esse projeto junto comigo. É só você clonar o projeto aqui,
Você clona o projeto que está tudo aqui. Inclusive, eu te indico a clonar o projeto, porque aqui a gente já tem... eu já configurei ali o Docker para você, já botei algumas coisinhas ali do application.yaml e o Docker para rodar. Mas eu vou explicar isso para você. Se você quiser fazer na mão também, não tem problema nenhum. Mas uma pergunta que você pode estar se fazendo agora. Cara, no user e no e-mail, você botou a bibliotequinha, a dependência do driver. O que significa que a gente vai usar um banco de dados para o user e um banco de dados para o e-mail. Então vai ser um banco de dados para cada microserviço. E você pode estar se perguntando, cara, será que todo microserviço ele tem que ter um banco de dados específico? Se eu tenho um microserviço, eu tenho que ter um banco de dados só para ele? Será que isso é verdade? E cara, não necessariamente. Tem microserviços que eles só servem como consumidores. Eles vão consumir a nossa fila e enviar uma notificação de volta para outra fila. E não necessariamente eles precisam registrar nada. Nesse caso aqui, sim, a gente vai usar um banco de dados para o e-mail, um banco de dados também para os usuários. Mas não necessariamente, se você tem 2 microserviços, você precisa de 2 bancos de dados. Às vezes, vários microserviços podem compartilhar o mesmo banco de dados. O problema com isso é que muitas vezes você pode criar algo que a gente chama de acoplamento. E acoplamento, a gente vai ter uma aula só sobre acoplamento, só sobre a arquitetura de microserviços mais a fundo. Mas acoplamento é basicamente quando seus serviços ficam extremamente dependentes um do outro. Isso começa muito com o compartilhamento da própria base de dados. Então, depende de caso para caso. No nosso caso, a gente vai ter 2 bancos de dados separados, mas não necessariamente. Você tem vários microserviços que só são consumidores e depois eles são providers, eles enviam a mensagem. Então você vai depender de caso para caso, belezinha? Então eu te aconselho a vir aqui, clonar o meu repositório, deixa uma estrela no repositório, por favor. O repositório está criando, talvez quando você estiver olhando isso daqui já está diferente, mas deixa uma estrela no repositório e a gente pode ir direto para o IntelliJ. E no IntelliJ eu já tenho o repositório baixado e no repositório baixado eu vou ter 2 projetos. Eu vou ter o projeto do e-mail e o projeto do user. Lembrando, cada projeto vai ser um serviço. É basicamente como se você estivesse fazendo um projeto aqui, um projeto ali, e depois fazendo um coisa de comunicação para quando um mandar mensagem com o outro, um se comunicar com o outro, intercomunicar. E esse ponto de conexão vai ser a nossa mensageria, as nossas filas, que a gente vai falar mais para frente. Para começar, vamos dar uma olhada aqui no projeto user. No projeto user, eu não coloquei nada aqui diferente. A única coisa que eu fiz foi criar o application.yaml. E como você pode ver, eu setei aqui a porta 8081. Por quê? Porque se a gente tem 2 projetos, o que vai acontecer é, eu vou precisar rodar os 2 projetos ao mesmo tempo. E eu não posso rodar os 2 na porta 8080, se você é burro, macaco e achou que isso aconteceria, desiste, vai para o McDonald's. Porque se a gente está rodando 2 projetos, a gente tem que ter 2 portas diferentes para rodar. Tanto para o Docker, quanto para a porta mesmo, para a gente rodar o servidor. Então eu botei o projeto de user na porta 8080 e o projeto de e-mail na porta 8081, e o projeto de e-mail na porta 8080. E a mesma coisa aqui, ele vai usar o 5435 para se comunicar com o banco de dados e o outro vai usar o 5432 para se comunicar com o banco de dados também. Belezinha? E aqui no Docker eu não fiz nada muito diferente. Eu fiz aqui 5435, 5432. 5432 é do próprio Postgres, aqui é do próprio conexão com o container. Então, a mesma coisa aqui também. Então, eu inicializei tanto aqui no e-mail quanto aqui no user o nosso Docker e tudo. Aqui tá a mesma coisa, inclusive o Docker aqui, ó, 5433, 5432, lá era 5435. E aqui a gente tem aqui no Resources Application rodando na porta 8080. Então se atente a isso, porque se o seu projeto não rodar, é porque você está tentando rodar 2 projetos na mesma porta. Você vai conseguir subir um. Quando você tentar subir o outro, você não vai conseguir rodar a tua aplicação. Então se a gente quiser vir aqui, a gente pode chegar aqui no projeto do e-mail, por exemplo, e... Vamos rodar esse projeto aqui. E-mail Application. Vamos rodar esse projeto aqui. E ele vai subir sem problema nenhum. Ele subiu, criou o banco de dados, falou que rodou... criou aqui o banco de dados, vai rodar ele na porta 8080. Aqui a ORM, startou, Tomcat, serviço, perfeito. Ele está rodando na porta 8080. Então a nossa aplicação está rodando perfeitamente. Se você for olhar aqui, por exemplo, nos nossos serviços, eu tenho o meu Docker aqui também configurado. Eu posso subir o meu container também, se eu quiser. Vamos subir o container aqui. Subiu o container, está rodando o container aqui do user, o container do e-mail também. São 2 containers que eu já deixei rodando. Então,
saiba que a gente sabe agora para que serve o microserviço. De novo, para que serve o microserviço? É só para diminuir complexidade. E agora, depois de toda essa aula, eu acho que se alguém te perguntar o que você sabe sobre microserviços, o que é um microserviço, se você responder que é um serviço pequeno, você é um incapaz intelectual. Se alguém te perguntar algum dia o que é um microserviço, diga: microserviços são serviços menores, desacoplados e com responsabilidades únicas, onde vai ser mais fácil a manutenção, muito mais fácil do que um monolito, onde vai ser muito mais fácil o desacoplamento. Então, eles não vão estar interdependentes. Então, vai ser muito mais fácil a construção dele para a escalabilidade. E, de novo, você também tem uma curiosidade que a gente vai falar mais para frente, que a gente vai fazer também no próximo projeto, que é conectar um microserviço a uma codebase já existente, que é o que mais acontece no mercado. Que é o seguinte: a gente tem um projeto já rodando e a gente quer criar uma nova feature para esse projeto, que vai ser um microserviço. Como é que a gente conecta isso a um banco de dados? Bom, a gente vai ter tudo isso nesse projeto que vai rolar aqui. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, que você tenha curtido essa aula, que tenha entendido essa aula. Aqui embaixo eu deixei também a documentação para você dar uma olhada já para a próxima aula. E como desafio, eu vou pedir o seguinte para você. Vai começando a criar aqui as nossas pastas. Por quê? Porque a gente vai precisar criar essas pastas aqui do mesmo jeito que você criaria em qualquer projeto. Então você vai precisar da pasta Service, da pasta Repository, da pasta de DTOs, de Mappers, Config, você vai precisar da pasta, sei lá, de Service. Você vai precisar de todas essas pastas aqui, todos esses pacotes. Então vamos começar primeiro pelo e-mail. Vamos fazer um projeto, depois a gente faz o outro e depois a gente se comunica. Já na próxima aula, a gente já vai começar com o Rabbit e na próxima aula a gente já vai ver como é que funciona uma mensageria. Então, o que eu preciso para você me adiantar é isso. Inicie a próxima aula já com todas as pastas criadas. A gente se vê numa próxima aula. Até a próxima e tchau! Ei, tu tá procurando um curso de programação que aprender Java comigo só usando exemplos de Naruto desde o absoluto zero até avançado com Spring AI? O link tá aqui embaixo, entra no batismo de Java. Vamos lá, eu espero que você tenha feito o exercício. Se você não fez também, foda-se, aí você não quer fazer nada, eu posso fazer tudo por você, menos a sua parte. Então vamos lá, a gente pode criar aqui um e-mail model, que a gente vai criar o nosso model para o nosso e-mail. Vamos lá, primeira coisa que a gente vai fazer. Ele já sugere aqui algumas coisas para fazer. Na verdade, a gente vai colocar isso daqui como entity. Outra coisa também é o table. A gente vai passar aqui um emails, ou tb underline email. A gente vai passar, usar o Lombok. Eu não gosto muito de usar o Lombok, mas vamos usar o Lombok para data, all args constructor e um no args constructor. Não, not blank não. No args constructor. Beleza. E aqui a gente vai criar algumas coisas. A primeira coisa que a gente vai criar vai ser um private, deixa eu ver, string ID. String ID não, string user ID. Na verdade, string ID não, string email ID. String email ID, string email to, string email ID, string email to. Outra coisa que a gente vai criar, private email from, private email subject, que é o título do e-mail. E o outro é o email body. Então a gente vai criar o to, deixa eu pegar só o from, botar aqui. A gente vai criar o email from, o email to, o email subject, o email body. E uma coisa que a gente vai precisar também é o que a gente tinha falado, que eu tinha falado, na verdade, lá na nossa última aula, que é o seguinte: quando você tem um novo comentário, você também precisa do usuário que comentou naquele comentário indexado no comentário, que vai ficar muito mais fácil depois para a gente fazer uma filtragem. Então o que a gente pode fazer aqui é tanto pegar o user ID, quanto também o email ID, quanto o user ID. Então a gente pode pegar aqui o user ID. A gente também vai precisar de um local datetime. Opa, o que ele sugeriu aqui? Email status é bom. Eu acho que a gente pode fazer até um enum para isso, chamado email status. Ele vai dar erro, porque coisa, e aqui a gente pode trocar para status email, só para ficar diferente. E aqui, email body, a gente pode deixar só body. Beleza? Então vamos lá. A gente tem o email ID, o user ID, email from, email to, email subject, o body, que a gente pode colocar uma coluna. A gente pode colocar uma coluna aqui. E essa coluna, ela pode ter um tamanho máximo. Só que, tipo assim, valeria a pena a gente fazer um tamanho máximo se a gente estivesse tratando realmente de um projeto real ou alguma coisa desse tipo, vai controlar o máximo de caracteres que o usuário pode colocar no e-mail, ou o tamanho máximo de arquivos que o usuário pode colocar no e-mail. Isso tudo dá para fazer, tá ligado? Mas a gente pode fazer o seguinte, a gente pode simplesmente mudar ali para botar o column definition como isso, como text, como body.
Então a gente vai botar como body. Aqui ele tá dando um erro. Ah, porque eu não tenho essa coisa ainda. Então vamos lá, só pra gente terminar. Email ID, user ID, email from, email to. Email subject, body, e-mail status. E outra coisa que a gente precisa também é, deixa eu ver, a hora que foi, né? Então vamos colocar aqui um private local date time, e a gente bota created at ou sended at, talvez. É melhor, send date, e-mail. É bom com esse autocomplete que ele vai já me sugerindo um monte de coisa. Aqui a gente pode criar um record para esse daqui. A gente pode criar esse enum aqui. Então vamos criar esse enum, vamos criar aqui um Java class. A gente vai colocar aqui email status. Ele vai ser um enum. E a gente vai poder colocar aqui tudo que a gente precisa. Cadê? Vamos ver se ele sugere. Pending, send, failed. Ok. Pode ser tudo isso daqui. Então, esses daqui são os status que ele colocou pra gente. Que é pendente, enviado, falha, entregado, aberto, clicar. Isso aqui eu acho que não precisa, não. Mas só esses daqui mesmo. Só esses daqui tão bom. Só esses daqui tão bom. Perfeito. Então, a gente criou aqui o e-mail status. Ele provavelmente vai parar o erro dele aqui. Só depois da gente importar, a gente importou aqui. Então, a gente já criou o nosso domínio. Aqui ficou do lado de fora, né? Então, a gente pode criar aqui um package para enums. Vamos criar um package para enums e colocar aqui. Beleza, refatorar. Bom, aparentemente a gente já criou os nossos enums, a gente já criou os nossos domínios. Agora a gente pode partir para o seguinte, repository. E no repository a gente vai criar o email repository. Opa, tem alguma coisa errada? E-mail com E maiúsculo. E-mail repository. Na verdade, ele vai ser uma interface que vai estender o JPA repository. E aqui no JPA repository, a gente vai passar as nossas coisas. A gente vai passar o que a gente botou aqui, que vai ser o email model e o UUID. Perfeito. Agora vamos lá, cara. Vamos direto pro que a gente interessa, que é o lance do microserviço. Já está conectado aqui, o que significa que a gente pode criar o nosso serviço, pode criar tudo. Mas antes de criar o teu serviço, antes de criar tudo, a gente precisa entender que a gente está criando esse serviço aqui de e-mail. E esse serviço de e-mail, ele vai ser o quê? Ele vai ser o cara que envia a mensagem pro Kafka ou pro Rabbit, ou o cara que recebe a mensagem do Rabbit. Porque existe diferença nisso. Pensa comigo, quando o usuário vai ser criado na nossa aplicação, então a gente vai ter uma aplicação que vai ter um usuário que vai ser criado. Quando esse usuário for criado, vai ser enviado os dados desse usuário para na nossa fila. Na nossa fila vai ser enviada uma mensagem para o nosso serviço de e-mail. Como a gente está distribuindo aqui o serviço de e-mail, o serviço de e-mail não vai ser o cara que vai produzir, ele vai ser o cara que vai consumir. E uma coisa quando a gente está lidando com microserviços, que a gente vai ver mais para frente quando a gente falar realmente mais de arquitetura, é o seguinte, existe uma gigante diferença entre producers e consumers. Quando a gente lida com microserviços, essas duas palavrinhas vão ter que estar no teu vocabulário. Um é o produtor, o outro é o consumidor. Porque o nosso serviço de usuários, ele vai produzir. O que ele vai produzir? Ele vai produzir o gatilho, que é criar um novo usuário. E esse gatilho e esses dados produzidos vão ser enviados para a fila. E quem vai consumir o serviço de e-mail vai consumir a fila que foi criada pelo produtor. Então aqui no meu e-mail eu tenho que criar um package para consumer. Consumer. A gente vai ter que criar um package para consumer. Por quê? O meu e-mail ele vai consumir a fila do Kafka. E é assim que funciona. Outro package que a gente vai poder criar também é o de configuration. Então a gente pode criar o package de configuração porque a gente vai precisar configurar o Rabbit também. Mas eu preciso que você entenda a diferença de consumidor e produtor. O nosso serviço de e-mail, ele é um consumidor, porque a fila vai ser criada por outro serviço, organizada pelo nosso serviço de mensageria, e depois que a fila estiver pronta, o nosso serviço de mensageria vai enviar um gatilho para o nosso serviço de e-mail, que vai falar o seguinte, ó, a fila está pronta, consome aí. Ele vai consumir essa fila e vai disparar os e-mails de acordo com a organização que foi feita. Então é mais ou menos assim que você tem que entender como é que quando se trata de microserviços. Quem é o consumidor, quem é o produtor, quem é o consumer, quem é o producer. Então vamos lá. Então já vamos poder começar aqui, vamos adiantar um pouco aqui. Vamos criar aqui o DTO também para a gente já partir para o Rabbit. No DTO a gente vai criar o e-mail DT, ó, e aqui, beleza. Eu vou criar o e-mail DTO, que na verdade ele é um record, e a gente vai ter um erro aqui, ele é um record, e a gente vai... E a gente vai fazer o seguinte, a gente vai passar no e-mail DTO o UUID, que é o
o nosso UUID. Outra coisa que a gente vai precisar passar vai ser o subject, também vai ser o body. E aqui ele está dando algum erro, porque faltou fechar aqui. E aqui também. Então a gente passou o UUID, subject, body. Beleza? Então criamos aqui o nosso DTO. E de novo, a gente vai usar Map Structure mais para frente, a gente também vai usar outras tecnologias, validação no nosso outro serviço de usuários, mas por enquanto a gente tem que configurar aqui. Agora vamos lá, cara, já que a gente já criou tudo, a gente já tem bastante do projeto feito. O service a gente não precisa fazer nada agora. Porque o que a gente vai querer fazer? A gente vai querer, primeiro de tudo, a gente vai querer testar realmente para ver como é que é esse lance de escutar uma fila. Porque lembra, o e-mail, ele não é um producer, ele é um consumer. Então ele vai consumir uma fila. Então o que vai acontecer? O Rabbit, ele vai criar a fila pra gente e mandar uma mensagem para o nosso serviço para aí sim a gente ir lá no nosso service e ter todas as funcionalidades que a gente vai colocar. Mas a gente vai querer consumir essa fila. Então a gente pode criar aqui o e-mail consumer. E no e-mail consumer, como é que vai funcionar? Cara, olha o que a gente pode fazer. A primeira coisa que a gente pode fazer é o seguinte, a gente pode anotar isso daqui como uma classe de component. A gente vai anotar isso daqui como uma classe de component. A gente já falou sobre componentes em outros projetos. De novo, eu não vou ficar perdendo tempo com coisas que eu já te ensinei e você deveria saber. Mas a gente vai anotar isso daqui como uma classe de component. E uma coisa que a gente tem na nossa dependênciazinha aqui que a gente baixou, a gente vier dar uma olhada aqui nas nossas dependências, a gente baixou a dependência do Rabbit. E agora, pela primeira vez, a gente vai usar essa dependência. E quando a gente tem a dependência do Rabbit, uma coisa que acontece é que a gente tem ali muita coisa que vem direto da biblioteca deles, que está aqui embaixo nessa documentação aqui, que eu exijo que você leia, mas pouca gente vai ler nessa porra. Mas a gente tem uma coisinha que se você leu, e você vai ler aqui depois dessa aula, que se chama listener. Por quê? Porque se a gente tem os consumidores e a gente tem os produtores, você concorda comigo que os produtores não precisam necessariamente escutar nada de que vem da nossa mensageria? Concorda comigo que se a gente tiver um serviço de usuários e um serviço de e-mails, o serviço de usuários, ele na verdade, ele não está recebendo nada da nossa mensageria, ele não está recebendo nada do nosso Rabbit. Então não está saindo nada do Rabbit para o nosso serviço de usuário. Em contrapartida, na verdade, o nosso serviço de e-mail, ele não está enviando nada para o nosso Rabbit, ele está consumindo do nosso Rabbit. Então é por isso que outra palavrinha que você vai escutar bastante quando você está lidando com microserviços, além de consumers, além de producers, outra palavrinha que você vai escutar bastante é listener, que é o cara que vai escutar. Por quê? Porque ele vai escutar a fila que foi criada lá na nossa mensageria. Então, como a gente está lidando aqui com o lado do projeto, do microserviço, de envio de e-mail, de disparo de e-mail, esse cara, ele não precisa enviar nada, então ele não precisa se comunicar, ele só precisa escutar. E então a gente vai trabalhar com isso daqui agora. Então a gente vai criar primeiro um método aqui, por exemplo, public void, aí ó, ele já até sugeriu aqui, ó, public void, deixa eu apagar aqui, public void consumer email, consume email. Ele já até sugeriu aqui, ó, consume email, mas a gente pode colocar também, ó, listen email. Listen email queue. Então ele vai escutar a fila de e-mails. Esse método vai ter uma única função, escutar a fila de e-mails. Onde a gente vai passar aqui um e-mail, a mensagem de e-mail, e ele vai escutar essa fila de e-mails. Mas como é que o próprio Java, como é que o Spring vai saber? Bom, se a gente tem a dependência do Rabbit e você leu a documentação, que é bem simples até, não é nada muito difícil, a gente tem um bagulhinho chamado @Rabbit. Aqui a gente tem ó, Rabbit Handler, Rabbit Listener e Rabbit Listeners também. Então, vamos trazer essa anotaçãozinha de Rabbit Listener. Então, o que é o Rabbit Listener? É o cara que vai escutar o que está vindo do Rabbit. E é por isso que a gente tem que usar a dependência do Rabbit. E é por isso que a gente vai aprendendo passo a passo. Lembrando, esse módulo aqui, esse curso aqui, só esse, vai ter 20 aulas. Então, eu não tô com pressa nenhuma. Outra coisa também que vai acontecer é que você vai ter outros projetos com microserviços aqui. E algumas coisas que eu tô passando muito rápido, por exemplo, o DTO, não parei para explicar, nem nada, é porque você já tá num projeto avançado e você já deveria saber, belezinha? Se você não sabe nada disso, saiba pelo menos o caminho para entregar o currículo no McDonald's. Só que aqui a gente não tá querendo que mande um e-mail ou nada do tipo. Como o próprio nome diz, a gente está querendo escutar. E como a gente está querendo escutar, uma coisa que a gente vai fazer, a gente pode até tirar isso daqui por hora,
Uma coisa que a gente vai fazer, que você vai escutar bastante também, a gente vai falar na próxima aula já, uma notation de payload. E o que é o payload? O payload seria basicamente o recibo que você vai receber dessa escuta. Você vai escutar algo. E você vai escutar algo com que vai ser uma string. Você vai escutar algo que vai ser do tipo string, que vai chamar de string. Então, você vai ter o payload, que a gente já vai falar na próxima aula o que é um payload, qual a diferença de listener para o producer, para o consumer. Então, a gente já vai abordar bastante isso nas próximas aulas. Mas, nesse momento, eu quero que você saiba, a gente tem essa notação de RabbitListener que vai ter que ser usada no meu método. O meu método faz o quê? Ele vai escutar os e-mails da lista. E ele vai ter um payload, então ele vai receber um payload, que é um recibo, vai receber uma mensagem que vai ser do tipo string, que eu chamei de string, que podia ser message, por exemplo. Ele até altera a porra toda aqui, não sei porquê. Vai ser message, mas sei lá, vamos deixar string. Então, o que vai acontecer? Agora, a única coisa que você precisa é printar, a gente vai printar na tela essa mensagem. Então, a gente vai printar na tela essa mensagem. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou me comunicando com o Rabbit, eu estou falando assim, ó, quando eu me comunicar com o Rabbit, eu tenho uma função que vai ser simplesmente escutar o payload do tipo string. Se eu escutei o payload do tipo string que veio com a conexão com o Rabbit, simplesmente mostra isso em tela. É o que eu quero que você faça, mostre isso em tela. Então ele vai mostrar pra gente aqui. Então a gente vai mandar uma mensagem pela mensageria do Rabbit, mandar um payload, e lá vai chegar pra gente aqui no nosso console. Então a gente vai ver o último estágio, na verdade. A gente está começando de trás para frente, que é já o envio do e-mail. E depois a gente vai criar os usuários para mandar esses contatos para lá, para fazer esse trigger. Então a gente está começando de trás dos e-mails, depois a gente vai pro Rabbit, depois a gente volta para os usuários, beleza? Então eu usei essa annotation aqui. Só que isso daqui não é o suficiente. Isso daqui é uma annotation para me escutar o que vem do Rabbit, mas eu preciso também de uma configuração. E é por isso que eu posso chegar aqui agora e criar um novo Java Class, que eu vou chamar isso daqui de RabbitMQ, por exemplo. Vai ser um novo Java Class. E aqui no RabbitMQ vai ser basicamente a mesma coisa. Mas é primeiro de tudo, toda vez que a gente está lidando com configuração, a gente tem que fazer o quê? Anotar isso daqui como uma configuração. Então, configuration. Outra coisa que vai acontecer, a gente não necessariamente vai precisar fazer várias coisas aqui não. A gente vai precisar de um ponto de conexão. Então vamos lá. A gente tem a nossa classe configuração. Então agora o Java sabe que isso daqui é uma classe de contato, uma classe de configuração. E agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui só para a gente ver mesmo, para a gente terminar essa aula, que é hard de codar aqui. Depois a gente vai voltar e modificar isso daqui. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser passar um nome para a fila que a gente vai escutar. A gente poderia passar isso daqui por props, ou a gente poderia passar isso daqui por variáveis de ambiente. A gente vai fazer isso na próxima coisa. Aqui, ele já até botou aqui, ó. Private final string QName email queue. Private string QName email queue. Só dá um tracinho para ficar mais bonitinho. E é isso. E aqui tá maiúsculo, né? Deixa minúsculo. Então, o que a gente fez aqui? A gente criou um nome para fila. Porque lembra, é uma mensageria. E a gente pode ter várias filas acontecendo ao mesmo tempo no nosso sistema. Então a gente precisa de um nome para essa fila. O nome que eu coloquei foi email queue. E outra coisa que a gente vai fazer, tudo vai fazer sentido já nas próximas aulas. Agora a gente está mostrando para você como é que faz. E outra coisa que a gente vai fazer vai ser um public, vai ser um outro método no caso. Aqui ele tem até aqui, ó. Public string get queue name. Na verdade não. Public string get queue name não. Na verdade a gente vai usar aqui a public queue. E aí toma cuidado, por quê? Porque a gente tem o queue que vem direto do Java Utils, que é esse daqui, que é justamente uma estrutura de dados, que é o que a gente não quer. E tem esse queue aqui. Esse queue, se a gente ver aqui, ó, ele vem direto do Rabbit, que é exatamente o que a gente quer. A gente quer uma queue que venha direto do Rabbit. Então, vamos lá. Rabbit queue. Que então agora tá certo. A gente pegou o queue certo, a gente pode chamar isso daqui de queue. E a gente vai retornar simplesmente return. Aqui, ele já até sugere uma nova instância do queue. Aqui deu algum erro, deixa eu ver. A gente tem que importar o do... Cadê? É esse aqui mesmo. A gente tem que importar aqui. Ele criou uma nova instância do queue com o queue name. Então ele pegou o nome daqui, ele vai criar uma queue chamada email queue, que vai ser durável. E a gente vai falar mais sobre durabilidade, sobre log, mais pra frente. Mas por enquanto vamos terminar essa conexão aqui. Então, basicamente, a gente está pronto para o quê? Como é que funcionaria a nossa aplicação? Seria um usuário criado, esse usuário ou esses usuários criados seriam enviados para uma fila, os dados dele. Essa fila seria organizada e
depois mandaria uma mensagem, um payload, a fila mesmo para ser consumida pelo nosso serviço de e-mails. Por enquanto a gente vai excluir isso daqui, que é o serviço de usuários, e a gente vai lidar exclusivamente com o serviço de e-mails conectados com a nossa mensageria. Então a gente vai criar mensagens falsas ali só para ver se o nosso e-mail, nosso serviço de e-mail está escutando, para ver se isso daqui é real ou não, se ele está escutando, se está configurado ou não, e depois a gente volta para o outro serviço. Belezinha? Então vamos lá, cara. A gente já fez toda a configuração aqui, então a gente já criou o nome da lista, depois a gente vai voltar, vai refatorar isso daqui. A gente já criou também aqui o Rabbit Listener, que é o do e-mail consumer. A última coisa que a gente precisa fazer é simplesmente fazer a conexão do Rabbit com a nossa aplicação. Pensa comigo, como é que o Rabbit vai se comunicar com a minha aplicação? Que caralhos é o Rabbit? O Rabbit é um aplicativo fora? É tipo Docker? Dá para mim baixar? Dá para você fazer isso. Mas a gente vai fazer aqui web, mas a gente depois vai voltar, refatorar, vai fazer via Docker, a gente vai tentar fazer o deploy dessa aplicação aqui, para vocês verem como é que é o deploy de uma aplicação de microserviço. Mas por enquanto a gente precisa fazer uma conexão aqui. E toda conexão que você faz na tua aplicação sempre vai rolar dentro do application.yaml. Belezinha? Então o que a gente precisa fazer aqui? Você precisa vir no Google e digitar AMQP Cloud. Opa, escrevi com A, Cloud. AMQP Cloud. E aqui você pode ver aqui que tem o Cloud AMQP aqui. E esse Cloud AMQP, ele vai criar uma fila pra gente. É uma maneira muito mais fácil da gente trabalhar. E é muito simples. Você vai logar aqui, você vai fazer um cadastro bem simples, não, é totalmente de graça, e você vai criar aqui uma fila. Eu vou criar uma nova fila aqui com vocês. A gente pode chamar essa fila do que a gente quiser aqui, na verdade. Ele tem um plano free que você não precisa botar nada. Eu acho que 2 minutos você loga nessa porcaria aqui. Você pode criar uma fila chamada, sei lá, é o nome do nosso projeto, que é User Email Sender, User Email Sender-ms. E aqui a gente pode usar o plano. O plano que a gente pode usar pode ser esse Loyal Lemon aqui, esse daqui tanto faz, que é o plano free, ou esse daqui. Não tem muita diferença de um plano para o outro, não. Eu prefiro usar esse daqui e é isso daí. Tag não precisa de nada e você não paga nada, você simplesmente vai chegar e vai enviar aqui a sua coisa e você vai criar. Aqui, mesma coisa, você não precisa alterar nada, deixa a Amazon, deixa no servidor que vem, porque ele vai botar sempre o servidor mais próximo de você e cria, e é isso aí. Você vai criar a sua aplicação. Eu não vou criar outra, porque senão eu vou gastar meus créditos aqui à toa. Mas, basicamente, depois você vai vir para essa área aqui. E nessa área você vai entrar aqui, ó. Você vai ver tudo isso daqui. Bom, tem toda a tua aplicação rodando aqui e ele vai criar as filas automaticamente para você e principalmente ele vai te dar um dashboard também para você trabalhar. Então, se a gente clicar aqui em cima, se você ver aqui, ó, Lavin MQ Manager, que é para criar filas, a gente vai vir para um dashboard. A gente vai ver esse dashboard aqui, que eu estava até testando aqui antes de fazer o coisa para você, para ver se isso aqui ainda funcionava. E a gente entrou nesse dashboard. E a única coisa que a gente precisa é o seguinte, a gente tem aqui, ó, o AMQP Details. E, de novo, nas próximas aulas a gente vai falar mais sobre filas, sobre a AMQP, a gente vai falar mais sobre conexão, comunicabilidade, a gente vai refatorar o nosso código. Não tem pressa, deve ser mais de 20 aulas esse projeto aqui, belezinha? Então vamos lá. O que a gente pode fazer? A gente pode copiar isso daqui e ir lá direto para o nosso coisa, que é o IntelliJ, e voltar aqui. Aqui a gente vai ter que criar uma nova... Aqui tá errado. Aqui a gente vai ter que criar um novo ponto de conexão. E nesse ponto de conexão, a gente pode simplesmente chamar aqui, ó, o Rabbit, aqui, ó, RabbitMQ. Ele já traz tudo aqui. Só que aqui ele me sugeriu alguma coisa muito errada. Esses autocompletes, se você não souber o que você tá fazendo, você vai fazer merda. Aqui ele sugeriu pra gente, mas como sempre tá errado. Aqui a gente tá usando o serviço do RabbitMQ e a gente vai precisar conectar aquilo que a gente copiou lá. Aqui a gente vai ter, vamos lá, RabbitMQ, mas ele sugeriu aqui, tá errado aqui, a gente vai escrever RabbitMQ, Rabbit com 2B. Aqui a gente vai passar o endereço, então é address. Aqui a gente vai passar, aqui a gente não precisa passar a porta e aqui a gente precisa passar o virtual host. Simplesmente isso. Pô, Fescão, de onde que eu pego essas informações? Do address, do password e do virtual host. E de como é que você está tirando isso? Da documentação que eu coloquei aqui embaixo e você provavelmente não vai ler. Mas vamos dar uma olhada aqui. Todas essas informações, elas estão aqui. Então, o que você pode fazer é chegar no ChatGPT e pedir para ele, ó, baseado nesse YAML, complete com as infos do link. Usa o ChatGPT para coisa boa, beleza? Vamos copiar aqui. Copiei.
Ó, ele vai copiar, copiou, blá. Beleza, copiou para mim, tá perfeito. E é nóis. Tudo certo, a gente já tem o nosso ponto de conexão aqui. Então, quando a gente rodar, aqui ele está dando algum erro por algum motivo. Então, quando a gente rodar a nossa aplicação, deixa eu ver qual é, Hibernates, ok. Aqui tá. Então, quando a gente rodar a nossa aplicação, o que vai acontecer? A gente já tem um ponto de conexão, porque a gente já criou a nossa fila, e a nossa conexão está aqui, o endereço, o nosso usuário, o nosso password, e o virtual host também está aqui. Então, tudo que a gente precisa agora é fazer essa conexão aqui. E como é que a gente vai fazer essa conexão? Vamos lá inicializar o nosso servidor. Porque quando eu inicializar o nosso servidor, a gente vai ver alguma coisa. Pode dar algum erro também. Vamos tentar dar uma olhada aqui o que vai acontecer. Vamos tentar inicializar o nosso servidor. Email application. Vamos botar um run aqui. Aqui ele deu algum erro na classe do model. Tem algum erro do model com o ID do model. Vamos dar uma olhada. Entity table data. Eu não coloquei aqui, pô. Opa. A entidade não tem coisa. @ID, @generate value, strategy. Só que aqui eu vou botar o auto. Perfeito. E outra coisa que eu posso fazer isso daqui, já que ele deu um erro ali, aproveitar aqui, que às vezes a gente esquece mesmo. E outra coisa que a gente pode fazer aqui é trazer a serialização, já que a gente vai fazer a serialização aqui, ó. Ele até botou aqui, ó. Private Static Final Long Serialization Version UID. Então, o que isso aqui vai fazer? Isso daqui vai simplesmente ajudar a gente a serializar, já que a gente está usando UID e tudo mais. Cadê? Aqui, verdade, aqui. UUID. Aqui faltou isso. Tirando isso, UUID, UUID. Beleza. Tirando isso daqui, tá tudo certo. Então, a gente fez aqui, fez as correções. Vamos ver se agora a nossa aplicação vai rodar sem problema. Pode dar problema de novo. E, vamos ver, nossa aplicação rodou. Realmente o problema era que eu tinha esquecido de colocar aqui a anotação de ID e tinha esquecido de mudar para UUID, porque eu falei para vocês que eu ia usar o UUID e acabei não usando. Então, vamos lá. A gente criou os dois aqui. Outra coisa que a gente pode fazer agora é ver a nossa aplicação funcionando. A nossa aplicação está funcionando, só que como ela não tem nenhum serviço, o que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada, ela não tem nenhum controller. Bom, eu estou com a conexão com o meu Rabbit. Se a gente for olhar aqui os logs, você vai ver que ele se conectou com o Rabbit. E o que isso significa na prática? Significa o seguinte, que se a gente chegar agora aqui e enviar uma mensagem, se a gente vier aqui, ó, a gente está dentro do coisa, se a gente chegar aqui no cluster do coisa, ó, cliquei ali, vamos ver se ele vai abrir. Ele abriu. Se eu chegar agora, vamos ver o que eu consigo ver. Eu vou vir em conexões e eu tenho uma nova conexão aqui, ó. Eu tenho uma nova conexão e tá ativa, ó. Olha o estado da conexão, tá ativo. E essa conexão vem de onde? Vem dessa conexão que eu fiz aqui no application.yaml. Essa conexão aqui, ó, eu me conectei, tô me conectando ao cluster. Então ele tá ativo. Ponto. Agora eu quero saber se ele tá escutando. Por quê? Porque ele é um listener. Então, eu quero saber se essa configuraçãozinha aqui está funcionando, criando a fila email queue, e se essa configuraçãozinha de consumer está funcionando com ele, escutando com o Rabbit Listener. Então, vamos dar uma olhada, vamos clicar aqui dentro, e a gente já tem tudo aqui. O state está running, então está rodando a 60 segundos, e vamos lá, ó, Java... Boa. Tá, todas as informações da minha aplicação estão aqui. E se eu quiser, por exemplo, fazer alguma coisa, sei lá, diferente, não sei, se eu quiser fazer alguma coisa, será que tem como a gente dar uma olhada melhor? Vamos entrar aqui no Consumers. Se a gente chegar nos consumidores, a gente não tem consumidores. Se a gente chegar nos channels, a gente não tem nada nos channels. Exchanges, a gente vai falar sobre exchanges também. Por enquanto, a gente não vai mexer. Se a gente chegar aqui em fila, a gente vai ver que a gente tem um email queue, que é uma única fila que foi criada, que tem 0 consumidores até o momento. E vamos clicar aqui para a gente ver. E a nossa fila está aqui. A nossa fila está rodando com 0 requisições, mas rodando. E lembra de uma palavrinha que eu falei para vocês lá atrás, que vocês teriam que saber? 3 palavrinhas. Consumer, o provider ou producer, e a outra palavrinha era o payload. Se a gente for olhar aqui atrás, velho, olha o que a gente consegue fazer. Publicar a mensagem. Uma mensagem persistente, e aqui a gente pode botar aqui, ó, no payload. E vamos lembrar o que a gente estava fazendo aqui? A gente está esperando um payload, uma string. E quando essa string aparecer lá na nossa mensageria,
a gente vai mostrar ela aqui, se não der nenhum erro, obviamente pode dar erro, foda-se. A gente vai mostrar isso daqui no nosso terminal. Então vamos dar uma olhada. Se a gente chegar agora, mensagem enviada direto da minha mensageria. Vamos lá. Mensagem enviada direto da minha mensageria vai ser do tipo string e a gente vai simplesmente tentar publicar. Vamos publicar e publicar da mensagem com sucesso. Quando a gente atualizar, se Deus quiser, não bugou a nossa aplicação e... deu algum erro. Vamos lá, a gente mandou a mensagem e não chegou a mensagem aqui. Cara, vamos dar uma olhada no que a gente fez. Bom, se a gente só tá com a conexão com a mensagem que a gente quer saber, o problema pode estar ou no consumidor ou na nossa configuração. A nossa configuração, ela tá sendo feita para criar, assim que iniciar, uma fila chamada email queue. Tá criando. Então, o problema não tá aqui. Então, vamos olhar o nosso consumidor. O nosso consumidor é o que vai escutar. Ele está escutando, opa, já achei o erro. Se você leu a documentação, aqui tem um erro. Por quê? Porque eu preciso colocar qual fila ele vai escutar. E aqui o próprio coisa me sugere que ele vai escutar as filas do email queue. Então, vamos pausar a aplicação, vamos salvar aqui e vamos ver se vai funcionar agora. Vamos lá, pausei a aplicação, rodei novamente, subiu minha aplicação, beleza, subiu minha aplicação e olha só, assim que subiu minha aplicação, olha o que já apareceu aqui, ó. Mensagem enviada direto da minha mensageria. Por quê? Por mais que eu tenha enviado lá, ninguém tinha consumido até o momento. Por quê? Porque aqui não estava escrito qual fila ele ia consumir. Então ninguém tinha consumido até o momento. Porém, a mensagem ainda estava lá. Do mesmo jeito que, por exemplo, se você tem o iFood, você vai pedir comida, quando o usuário pede a comida, é enviado para uma fila e se, sei lá, caiu o servidor o outro microserviço que escuta aquilo, aquela fila não vai sumir, aquele pedido não vai sumir. Ele vai ficar lá até alguém escutar ele. E foi exatamente isso que aconteceu com a gente. Como eu tinha cometido um erro aqui, ele não tinha escutado, não tinha aparecido nada. Então vamos tentar mandar outra mensagem para ver se aparece na hora. Ó, outra mensagem. Vamos lá. Testando mandar mensagem direto pelo broker. Broker não, broker. Vamos lá e vou enviar. Ele deu sucesso, publicada e testando enviar a mensagem direto pelo broker. Então a nossa aplicação de e-mail, ela já está escutando a nossa mensageria, o Rabbit. O que vai acontecer agora? A gente precisa apenas criar a nossa aplicação de usuários para os e-mails são o que? Consumers, estão consumindo, então eles vão consumir. A gente vai precisar criar a nossa aplicação de usuários para os usuários fazerem o seguinte, eles enviarem dados, então eles vão produzirem dados para o Rabbit, o Rabbit vai mandar esses dados de volta para o nosso outro microserviço e a gente vai fazer uma comunicação desses microserviços. Como exercício aqui, como desafio, essa aula foi extremamente longa, mas como desafio, eu te indico a ler a documentação aqui embaixo. Por quê? Porque, cara, eu mesmo fazendo isso daqui todo dia, eu esqueci de simplesmente colocar a fila que o listener ia escutar. E outra coisa, você tem que ler a documentação, se familiarizar com novas tecnologias. Então, estou deixando aqui embaixo uma lista da documentação. Já na próxima aula, a gente vai começar a fazer a conexão melhor com os usuários. Então, a criação dos usuários, a gente vai gastar uma aula inteira criando os usuários. Então, a gente vai criar todos os usuários e depois a gente vai conectar o Rabbit com os usuários. No momento, como é que está a nossa aplicação? Por enquanto, a gente só tem o Rabbit, sendo o nosso comunicador, nosso organizador da fila, mandando mensagem manualmente para o nosso serviço de envio de e-mails. O Rabbit manualmente vai mandar mensagem para o nosso serviço de e-mail, é o que a gente está fazendo nessa aula aqui, que te indico a ler a documentação para preparar para a próxima aula. Já na próxima aula, a gente vai focar no nosso serviço de usuários, onde a gente vai cadastrar o usuário e conectar os usuários para enviarem mensagens direto para o Rabbit. E aí, de novo, fazer esse ciclo completo. Então, não deixe de ler a documentação. Dê essa aula como concluída, foi bastante grande. A gente se vê numa próxima aula. Até a próxima e tchau!